Se você abrir as redes sociais agora, você vai se deparar com uma enxurrada de gente, principalmente você, homem, que busca pelo conteúdo do autoconhecimento, você se interessa por esse tipo de conteúdo. Eu tenho certeza que o seu Instagram, o seu YouTube, enfim, qualquer outra rede social, deve estar rodando fixo nesse algoritmo, né? Então você vai se deparar com um monte de gente ditando regra para você, como que você tem que levar a sua vida, que tipo de homem que você tem que ser, como que você tem que transparecer que você é um cara, um homem de alto valor, o alfa, o homem que acorda às 4 horas da manhã e não tem sentimentos. Mas eu posso te falar a real, isso tudo é mentira. E eu não estou querendo desmerecer ninguém aqui. Eu também sigo vários influenciadores, criadores de conteúdo aqui no YouTube, e eu super me identifico com tudo que eles falam, com tudo que eles pregam, aprendo muita coisa, mas eu vou te falar outra coisa, cara. Eu não levo tudo isso ao pé da letra. Eu não fico viajando profundamente nisso. Algumas coisas eu capto para mim, mas outras eu relevo, porque não dá, cara, não dá para você tentar ser o cara perfeitinho demais e viver uma vida extrema, voltada exatamente para o que as pessoas, ou enfim, pelo que as regras dela ditam sobre você e sobre a sua vida. Você tá entendendo o ponto que eu quero chegar aqui? O título desse vídeo: o homem foi criado para liderar a própria vida. E é nesse ponto que eu quero chegar nesse vídeo. Eu quero que você entenda que não é sobre perfeccionismo, não é sobre ser um homem, enfim, hiper, mega focado o tempo todo, não é sobre ser extremista. É sobre ser objetivo, é sobre você aprender a traçar um caminho híbrido na própria vida. Um caminho maleável, em que você entende que a vida tem os seus altos e baixos, mas que você transmite o seu valor real através da energia que você exala para o mundo, através da frequência que você vibra para o universo. E é isso que eu quero que você entenda nesse vídeo de hoje. Sem perfeccionismo, sem extremismo, mas sim um caminho com prosperidade. Um caminho objetivo em que você sabe para onde você está caminhando, sabe o que você quer para você e sabe o que faz sentido para você. Você me entende? Então, o homem que aprende a liderar a própria vida, ele se baseia nisso, no que importa para ele. Primeiramente, porque se você é um cara que não cuida de si, não consegue cuidar de si, você não consegue cuidar de ninguém. Se você não ajuda a si mesmo, você não consegue ajudar ninguém. Você está me entendendo o ponto que eu quero chegar? Então, o homem, ele se baseia nisso. Ele aprende a liderar a própria vida. Consequentemente, ele se torna um líder. Ele é visto dessa maneira pelas pessoas, pelo mundo. Primeiro de tudo, cara, quando eu falo sobre um homem que aprende a liderar a própria vida, eu estou falando de prosperidade real. Não é sobre o dígito na conta bancária, não é sobre esse tipo de prosperidade, não é só sobre isso. Claro que dinheiro também é importante, mas é também uma consequência, não é o principal. O principal é você saber exatamente para onde você está caminhando, o porquê você caminha por esse rumo e o que faz sentido para você, cara. Quando você transparece isso de forma clara, as pessoas entendem que você é um líder. Então, geralmente, o cara que ele é um líder, ou qualquer tipo de padrão de liderança que você notar nas pessoas, enfim, qualquer padrão que você considera de alguém, de uma pessoa que você acompanha, que você tem uma certa referência, perceba, todo tipo de pessoa que sabe liderar, ele não implora por atenção. Ele não demonstra ser o melhor, ele não implora por tentar transparecer algum tipo de importância. Você me entende aqui? Então é exatamente isso que eu falo sobre o homem que sabe liderar a própria vida. Todo mundo que conhece esse cara vai entender exatamente qual é o tipo de frequência que ele está transmitindo, que ele está vibrando, a energia dele exala isso. E esse é o tipo de homem que eu quero que você passe a se basear, é o tipo de padrão que eu quero que você passe a se basear. É você entender
por você mesmo que o caminho que você segue, ele é primeiramente de tudo importante para você. Os seus objetivos, os seus interesses, enfim, cara, tudo que é prioridade para você. Você segue isso independente da validação, da aprovação, ou enfim, da concordância de alguém. Você tem que entender que o que você segue na sua vida é importante para você primeiramente de tudo. E você não negocia isso. Você se torna íntegro. Você é um cara íntegro. Você não negocia os seus valores. Isso parte dos seus princípios. Você me entende? Sabe o que é princípio? Sabe o que é valores reais, pessoais? É disso que eu estou falando. Então, é muito sobre um autoconhecimento profundo. Por isso que, quando você passa a se aprofundar mais nisso, cara, você passa a jogar o jogo certo para você mesmo, o seu jogo. O homem que lidera a própria vida, ele passa a entender o próprio jogo da realidade dele. Cada pessoa tem a sua realidade. Eu falei isso no comecinho do canal, em um vídeo bem antigo, 3 anos atrás quase. Eu falei isso, e eu não falei assim da boca para fora, eu já sentia isso comigo. O homem que lidera a própria vida, ele aprende a jogar o jogo da sua própria realidade. Então é isso, é nesse caminho que você tem que seguir. E quando você joga o seu próprio jogo, entende a sua própria realidade, vibra a frequência que realmente parte da sua verdade, da sua intuição, de tudo aquilo que tem significado para você na sua vida, aí que você naturalmente transparece ser um homem líder. Sem essa precisão, essa necessidade de gritar para o mundo que você é um homem interessante, que você é um homem importante, ou enfim, você quer se basear nesse monte de perfil extremista de masculinidade, o homem alfa, que quer ser arrogante, ou sei lá, indiferente demais, acha que, sabe, essa arrogância toda, essa ignorância ou essa brutalidade demonstra valor para as pessoas. Eu também cheguei a entrar nesse ponto, eu já mergulhei num mar de confusão, cara, buscando esse tipo de conhecimento, mas normal, a gente está suposto a errar, a gente está suposto a, às vezes, se perder no caminho, mas o importante é você entender o que você quer para você no meio dessa jornada, no decorrer dessa jornada, e voltar para o seu caminho, e vibrar sua frequência real. Então é aí, cara, aí é o começo de tudo, esse é o caminho híbrido que eu tô falando para você. O homem que lidera a própria vida simplesmente entende a própria caminhada, e é isso que ele prioriza os valores pessoais dele. Como que a gente então inicia esse caminho híbrido que eu tô falando para você sobre o homem que lidera a própria vida, o homem que se torna altamente atraente, o homem que exala uma energia de frequência, né? de alta frequência, de valor, exala uma energia de alto valor e não implora por isso, né? É simplesmente escolhendo para ele algo que faça ele ter como resultado no intelecto e o resultado pelas ações dele. Por exemplo, o homem que ele busca se aprimorar em alguma coisa, cara. Todo ser humano, toda pessoa tem pontos específicos que precisa trabalhar em si e aprimorar, né, para ela ficar melhor naquilo. E geralmente isso vai partir dos seus interesses pessoais. Então, eu, por exemplo, né, escolhi me dedicar ao autoconhecimento e representar isso aqui no canal. Eu não pedestalizo isso, eu não ligo tanto para o resultado mais, porque eu aprendi a cultivar esse desapego em mim. Então hoje eu não ligo tanto se eu, nossa, quantos inscritos o canal está tendo. Eu faço questão, sim, mas eu não fico, sabe, viajando nisso, quebrando a minha cabeça, tentando fazer conteúdos mirabolantes para tentar fazer o canal crescer a todo custo. E não, cara, eu simplesmente foco naquilo que realmente me traz um resultado concreto. Aquilo que não vai sair da minha linha, do meu eixo, enfim, do que eu passo, né, do que eu transmito aqui através da minha pessoa, você entende? Então eu não vou sair fora do meu eixo, não vou ser descalibrado, tentar ser alguém que eu não sou para tentar, enfim, chamar atenção a todo custo. Não, eu sou focado naquilo que realmente parte do meu interesse pessoal. Então, assim, focar no autoconhecimento é algo que traz muito, praticamente todo o significado para mim. No meu passado eu precisei muito do autoconhecimento, embora eu não tinha essa mentalidade, não tinha essa cabeça, cada um tem o seu passado, cada um tem suas mágoas, suas dores, enfim, não vem ao caso aqui,
Mas, enfim, cara, eu busquei entender o que realmente é importante para mim. E quando eu passei a colocar ação nisso que eu escolhi para mim, eu passei a depositar as minhas energias e vibrar a minha frequência totalmente voltada para isso, o universo começou a conspirar na minha realidade de forma diferente. E é isso que eu quero que você entenda, que para ser um homem de alto valor, para transparecer ser um homem de alto valor, e um homem atraente, enfim, um homem importante, né, interessante, como as pessoas dizem aí, ou como vários outros, enfim, vários outros perfis tentam representar isso, né, tenta basear num homem perfeitinho, um Pink Blinders, sei lá, o homem alfa, um giga shed do rosto quadrado, corpo perfeito. Não é bem isso, cara, não é bem por esse caminho. Porque se você se baseia só nisso, você tende a construir uma mentalidade muito abstrata. Um homem de alto valor que lidera a própria vida não grita, não se esforça para chamar atenção, para tentar provar a todo custo que ele é um homem de alto valor, que ele é um homem importante, ele é um homem interessante. Não, cara. Você não demonstra ser um cara atraente assim. E eu falo isso com toda a certeza. Né? Ao longo desse tempo, cara, estudando sobre sedução, tudo que envolve o mundo da conquista, toda a cultura, sabe, da história, de todo esse tempo, pessoas que realmente representavam isso. Então, assim, o homem de alto valor, ele aprende a priorizar aquilo que parte dos interesses dele, aquilo que ele realmente domina, então logo ele transparece isso com muita clareza e as pessoas percebem isso dele e isso é altamente atraente. E logo ele também constrói uma confiança real, a verdadeira autoconfiança vem daí, né? Dos resultados que você passa a ter, né? Dos resultados concretos que você vai tendo. E simplesmente focando na sua caminhada, simplesmente se baseando naquilo que parte dos seus interesses pessoais. Então você precisa saber o porquê, né? E que significado isso tem para você e que impacto isso está causando no mundo. Reafirmar várias vezes na sua jornada, na sua caminhada da vida, que você sabe exatamente para onde você está caminhando. E é normal se você falhar e às vezes sair um pouquinho, se perder um pouquinho no meio do caminho, porque isso acontece com todo mundo. Acho que com os melhores isso já aconteceu. Eu mesmo já me perdi muitas vezes, saí um pouquinho fora, né, do meu eixo várias vezes, e isso é normal. Mas a minha prioridade é essa, cara. É me manter no meu caminho, no que importa para mim. Então, isso é uma escolha real minha. Logo, isso me torna um cara que está focado na própria realidade. Logo, isso, consequentemente, me torna atraente para as pessoas que estão vibrando na mesma frequência que eu. O universo entrega para essas pessoas tudo aquilo que elas realmente querem ver em relação a você. Você me entende? Então é isso, cara. Frequência, energia, tudo isso está envolvido, tudo isso influencia no quão valor você transparece para o mundo, no quanto você demonstra ser um homem líder e que lidera a própria vida, no quão atraente você se torna. Esse homem passa a cultivar relacionamentos, amizades de alto valor. Pessoas que se alinham com a mentalidade que ele tem, que compartilham da mesma visão de mundo, logo vão se interessar, se aproximar desse tipo de homem, porque é isso, cara, né? As mulheres também se sentem mais atraídas por esse tipo de homem, porque é isso que ele vibra, é esse tipo de energia que ele exala, e é isso que eu quero que você entenda. O papo, ele parece ser abstrato, eu sei que o assunto ele parece ser abstrato, mas não, cara. É um tipo de assunto profundo, por isso que eu gosto que você entre na profundidade comigo aqui no vídeo. Então, muitas vezes, se falando, se baseando em exemplos, e enfim, usando conceitos, soa esse papo de coach abstrato e tal. Mas não é, cara. Eu falo sobre energia, sobre frequência, sobre como o universo vai conspirar isso para você. Se você for olhar, cara, em toda a história da cultura, né, toda a história do mundo da conquista, da sedução, vários exemplos, várias pessoas que se tornaram personagens, né, de todo o conhecimento que você busca sobre conquista, sedução, já como Casanova, por exemplo, né, que ele era
além de um grande sedutor, né, as mulheres não gostavam dele não só pelos resultados que ele tinha, ou enfim, pela aparência ou pelos agrados que ele fazia por ser o amante ideal, mas sim pelo intelecto dele, pela presença dele, pelo tipo de presença, pelo tipo de vínculo emocional que ele conseguia proporcionar. Você me entende aqui? E vários outros personagens, ícones, né? Pessoas que se tornaram personagens em vários livros que você busca conhecimento sobre o assunto sedução, enfim, a arte da conquista, todo esse mundo da conquista aí, você vai ver histórias bem parecidas nesse mesmo sentido, ou se baseando nisso. Frequência se vibra através das ações que você passa a atuar, porque a sua energia, a sua intuição, a sua mentalidade te leva para esse caminho. Ser um homem que lidera a própria vida é um homem que cultiva os seus interesses pessoais, é um homem que, para simplesmente demonstrar ser líder, ele não demonstra, ou ele não busca perfeccionismo, ou não busca ser extremista, ou não quer dizer que esse cara é o cara perfeitinho que nunca falha. Pelo contrário, ele falha, mas busca aprender com as próprias falhas. Como eu te falei, às vezes você pode se perder no meio do caminho, mas o importante de tudo é você voltar para o seu eixo, voltar para o seu caminho. Entender que, poxa, me perdi aqui, não é bem isso. Vou voltar para o meu caminho. Tudo certo. Entendeu, cara? Se eu não fizer um vídeo totalmente perfeitinho aqui, o próximo vídeo eu vou tentar fazer melhor ainda do que esse. Os primeiros vídeos, ou alguns vídeos aqui nesse canal, saem uma bosta, e foda-se, eu não tô nem aí, cara. Eu tô cagando. Passei a entender que os vídeos e que o conhecimento de cada conteúdo aqui passou a ficar mais objetivo, a ter mais sentido quando eu parei com essa maluquice de tentar transparecer uma comunicação perfeita e fazer o vídeo certo, o vídeo específico para você entender 100%. Não, cara. Eu simplesmente bolo aqui um roteiro, entendeu? Baseado naquilo que eu quero passar aqui no vídeo. E enfim, cara, é isso. Eu foco nesse tipo de assunto e me aprofundo nesse contexto para que eu possa transmitir o máximo de convicção na minha comunicação, e, enfim, cara, e chegar a um objetivo com o assunto do vídeo. E eu não fico mais tentando, nossa senhora, como que eu falo, como que eu uso as palavras, os conceitos, exemplos. Não, cara, eu simplesmente só coloco em ação, só coloco para jogo, e eu acho que assim flui muito mais. Eu passo a ser muito mais natural, e sendo natural, eu transmito mais autenticidade, consequentemente, mais autoridade e mais notoriedade. Eu ganho, assim, sem esforço, sem tentar me provar demais. E foda-se, esse é o resultado, cara. É isso que constrói a minha verdadeira confiança. Então, esse é o caminho híbrido. Você é um cara que está focado no seu caminho, mas ao mesmo tempo você também não é extremista demais. Você também não busca ser o cara perfeitinho. Você também não se perde no abstrato. Você passa a entender que ser um homem que lidera a própria vida é focar nos seus interesses pessoais, é priorizar o seu resultado concreto, aquilo que está servindo realmente para você como base. Então você continua jogando com isso. Se você precisar refazer, se você precisar voltar e recomeçar, você vai fazer isso. Porque um homem de alto valor que lidera a própria vida não é perfeito. Ele falha. E ele busca aprender com as próprias falhas. Ele não é abstrato. Ele é real. Ele é próspero. Isso é o que torna ele altamente atraente e visto como valioso para o mundo. Cara, eu espero que você tenha entendido, tá? O assunto desse vídeo. Eu sei que talvez eu me estendi demais aqui, mas enfim. O intuito foi esse. Foi passar para você o verdadeiro padrão de liderança que você precisa passar a seguir se você busca ser esse homem de alto valor. Não porque você quer a todo custo mostrar para as pessoas e para o mundo, mas porque faz todo sentido para você seguir a sua caminhada se baseando através de tudo aquilo que realmente te completa, daquilo que realmente te torna pleno. E isso, cara, está no seu interno. Você precisa entender ele. Autoconhecimento. Deixa o seu comentário sobre o assunto desse vídeo e eu quero que você
Se inscreva no canal, se você não for inscrito, seja muito bem-vindo a esse canal de pessoas que estão em constante evolução. Eu vou passar a me dedicar mais sobre esse assunto, sabe? Esse assunto de autoconhecimento, esse assunto de alto valor, e esse assunto também de frequência, de energia. Eu vou passar a me aprofundar mais nos vídeos aqui, então eu espero que você esteja realmente, cara, realmente acompanhando de corpo e alma aqui. Entra de corpo e alma em cada vídeo e se aprofunda comigo no assunto. Então é isso. A gente se vê no topo. Vamos continuar evoluindo. E até o próximo vídeo.